Qual a influência de Shakespeare sobre o moderno teatro alemão? Johann Wolfgang von Goethe disse em seu discurso para o dia de Shakespeare: a primeira página dele que li foi uma identificação por toda a vida. E quando tinha terminado a primeira peça, fiquei como um cego de nascença, a quem um gesto milagroso dá, num instante, a visão. Fica com a gente. No século XVIII, a Alemanha era o restante da Europa, uma espécie de ilha fincada no centro do continente, cercada por um mundo cristão ortodoxo ao Oriente e por um mundo católico ao Ocidente, mas se diferenciando tanto de um como de outro, devido às ideias trazidas pela Reforma Protestante de Martim Lutero. Se por um lado a Reforma fez com que a Alemanha rompesse com o papado e com a influência da Igreja Católica, causou ao mesmo tempo um distanciamento dos acontecimentos do Renascimento Europeu. A Alemanha também não participou da conquista europeia dos oceanos. E assim, terminou apenas assistindo ao deslocamento do eixo econômico do centro europeu para as margens do Atlântico. Fato que encerrou o domínio das cidades alemãs e italianas no comércio do continente. Esse aparente atraso foi compensado com a invenção da imprensa por Gutenberg, e prova disso é que a impressão a primeira Bíblia Sagrada impressa, em 1456, foi o marco para que a Alemanha se transformasse em um privilegiado centro editorial. Entretanto, a Alemanha permaneceu até o final do século XIX, subdividida em mais de 300 unidades políticas independentes e sem muito contato entre si, o que fez com que a produção intelectual se disseminasse por vários locais. Diferentemente, por exemplo, do que acontecia em Paris, cidade cosmopolita e lar da intelectualidade francesa e, por que não dizer, do iluminismo europeu. A Alemanha não abraçou a ideia de rompimento entre a Igreja e o Estado, do completo rompimento entre o divino e o terreno, configurando-se ao mesmo tempo como um povo que se tornava progressivamente burguês, deixando de lado a velha influência da cortesia e apologia ao espírito nobre da aristocracia. Antes do início do século XVIII, o teatro alemão era muito influenciado por um autor chamado Goethe, que promoveu uma reforma que passou a defender um tipo de teatro que seguisse as normas do neoclassicismo francês. Era dominado por companhias ambulantes, imbuídas do espírito do mimo popular, que já na antiguidade se opunha ao teatro literário e cujas características eram o bom senso, a imitação da bela natureza, pensando-se sempre na natureza aristocrática do homem como belo, a fantasia contida pela razão, a verossimilhança
e as 3 unidades dramáticas: lugar, tempo e espaço, preconizados por Aristóteles na sua Poética. Gotthold Lessing, o teórico responsável pela crítica que buscaria um modelo de teatro que correspondesse aos anseios culturais da sociedade alemã. Nós temos, em todos esses exemplos que eu citei anteriormente, no livro popular, no Marlowe, a ideia do pacto com o diabo, né? Que já vem então desde aquela época do Fausto como figura histórica. No Fausto de Goethe, a perspectiva fica um pouquinho diferente. Ou seja, nós temos o Fausto com essa mesma dúvida em relação a todos os estudos científicos da sua época, que ele vai desde as ciências, jurisprudência, medicina, filosofia até teologia, e contesta dizendo eu fiquei tão sábio, esse sábio no sentido irônico, como anteriormente, como Dantes, eu não sei nada. Ele quer perguntar nesse primeiro monólogo o que tem a vida no seu cerne mais profundo. No fundo, se a gente for reduzir tudo isso a uma pergunta clara, qual é o sentido da vida? É em Shakespeare que Lessing encontra uma resposta para os seus anseios. Uma manifestação do gênio que deveria guiar a produção teatral alemã e, consequentemente, burguesa. Para Lessing, a característica fundamental de Shakespeare é justamente por este ser um artista livre de amarras, às quais supostamente deveria se subordinar para pertencer ao cânone clássico. O ponto principal é que Shakespeare estaria mais preocupado com o efeito da obra, enquanto os franceses se dedicariam somente a questões formais. Gotthold Lessing acaba sendo o precursor de um período de agitação literária que influenciará toda a produção literária posterior do Ocidente. As necessidades burguesas levantadas por Lessing culminarão na produção de obras predominantemente burguesas, que darão início a uma ruptura irreconciliável com os ditames da arte clássica. E aqui a gente fala especificamente da geração de autores de um movimento conhecido como Sturm und Drang, o qual legará à literatura alemã figuras como Goethe e Herder. E com Mefisto, então, ele vai fazer um pacto, mas também uma aposta. Ou seja, o Mefisto fala que quer um pacto para ajudá-lo a desvendar essa dúvida. E Fausto aceita esse pacto sem maiores condições, porque ele não tem medo nem do céu nem do inferno. O problema dele é perguntar e tentar solucionar a sua questão principal, o que tem a vida no seu mais profundo cerne. O pacto, portanto, no Fausto de Goethe existe. Quem impõe esse pacto, ou quem sugere o pacto, é o diabo, ou seja, Mefistófeles. Mas o titã, aquele que não sossega, aquele que anseia, que é o caso do Fausto, ele não se contenta com esse pacto. O pacto para ele não tem importância nenhuma. Ele coloca em dúvida o Mefisto, ou seja, ele pergunta, você vai algum dia conseguir me satisfazer? Se você um dia conseguir que eu deite numa cama de preguiça, que eu fique inerte, que eu não pergunte mais, então você pode levar minha alma. Mefistófeles topa essa aposta, ele usa inclusive esse termo, eu topo, e vai procurar então satisfazer Fausto, satisfazer o homem que indaga.
Então nós temos essa aposta como mola da trama toda do Fausto. Mas a aposta é interessante porque ela não ocorre só dentro da história da história principal, mas existe uma aposta também entre Deus e o diabo no primeiro prólogo, que é chamado Prólogo no Céu. E aí nós temos outra vez uma aposta, mas aí uma aposta entre Deus e o diabo, né? Deus vê o homem como um ser que tem o seu lado positivo, que pretende alcançar sempre novos horizontes e que vai conseguir, e que Deus vai consegui-lo levá-lo à luz. Mefistófeles vê o homem como um ser mal construído, dividido, que está sempre entre dois polos, entre a sua ânsia de saber sempre mais e a sua ânsia terrena também, do gozo e das sensações presas à terra. A exaltação do mundano pelo movimento Sturm und Drang não é a exaltação dos ideais burgueses de cunho material, mas uma busca pela comunhão com o original, o natural. A volta do homem ao estado primitivo, à pura sensibilidade, não será atingida. E há plena consciência disso. Logo, pode-se concluir que o prazer mundano, idealizado por esses jovens autores, é também relativo. Seu gênio é crítico, como o é a modernidade. Sua busca pela comunhão com a natureza pode ser interpretada como uma tentativa de rompimento, não só com a escola neoclássica antecedente, mas também e principalmente com a nova realidade baseada na razão iluminista. Cada vez a coisa vai ficando mais um mito, não? Ele é o representante da humanidade e ele deve demonstrar em si as razões da criação. É colocar a criação em xeque. E é por isso, então, que a obra se torna realmente uma inquietação de ordem metafísica. Shakespeare torna-se, para esses jovens do Sturm und Drang, o caso exemplar da literatura divina do gênio criador. Sonho, paixão, magia, loucura, pensamentos de morte e noite e, acima de tudo, a inclinação para o ridículo e grotesco. Eis o que, desta maneira, se legitima como sendo o sentido de uma arte moderna e independente. Para ilustrar melhor essa visão que os jovens alemães tinham de Shakespeare, veja o comentário de Goethe sobre o bardo inglês. Shakespeare fala ao nosso sentido interior. Por meio deste, anima-se de imediato o mundo de formas da imaginação, criando um efeito de plenitude, do qual não sabemos dar nenhuma satisfação. Pois aqui se encontra o fundamento daquela ilusão de que tudo se passa diante de nossos olhos. E ele deixa acontecer o que é fácil de imaginar, o que é melhor imaginado do que visto. Se nós pensarmos na aposta entre Deus e o diabo, nós verificamos que o Senhor, inclusive, deixa que o diabo pegue o Fausto e coloque o Fausto no seu caminho, o caminho do diabo, mas na certeza que ele vai conduzir Fausto à luz. Portanto, Deus, inclusive, é bastante magnânimo com Mefistófeles, dando a entender, pelo texto, que Deus tem certeza que vai ganhar a aposta. E no último epílogo, o Fausto é alçado aos céus e ele realmente consegue, através do amor, através do eterno feminino, representado pelo amor que se torna quase que santificado, ele alcança os céus. Na terra, na aposta na terra, ou seja, que o termo da aposta é: o Mefistófeles ganharia a sua aposta se um dia ele conseguisse que Fausto dissesse: eu estou satisfeito. Que ele dissesse ao tempo: para momento tão belo que essa.
E Fausto vai fazer essa procura em vários estágios, em várias estações. Fausto é conduzido, como diz o próprio Mefistófeles, primeiro pelo pequeno mundo, que é o mundo das sensações e que nós temos no Fausto I, ou pelo grande mundo, que é o mundo da arte, é o mundo da antiguidade, que é no Fausto II. E nessas várias estações, nós temos 3 no primeiro Fausto, 3 no segundo Fausto. No fim da vida, velho, já o quebrado, ele vê uma visão dos homens lutando para conquistar uma terra. Eles têm um charco e todos juntos lutam para conquistar essa terra. E ele fala, a esse momento, então, eu poderia, e aí é bom hoje se chama futuro do pretérito, né? Eu poderia dizer para momento tão belo que esse. Então ele morre com um vislumbre, uma leve ideia do que poderia ser a realização do sentido da vida, mas sem realmente concluir qual é esse sentido. Então, no nível celeste, Deus vence a aposta. No nível terreno, essa resposta fica sem ser uma resposta concreta. Eu vislumbraria a possibilidade. Portanto, a pergunta permanece. Relacionando os romances de Goethe, principalmente os romances de formação, também chamados pelos alemães de Bildungsromans, a Hamlet de Shakespeare, é possível encontrar diversos pontos de convergência que revelam a afinidade de Goethe com as obras do bardo. O Príncipe da Dinamarca representa um rompimento com antigos valores aristocráticos. Desfila como um corpo estranho pela peça, alheio às convenções que regem o comportamento de seus pares. É exigida dele, pelo fantasma do seu pai, uma vingança simples, uma honra ao seu próprio sangue, comum à aristocracia. Mas Hamlet hesita durante toda a peça. Não por covardia, não porque não é capaz, mas porque não compreende. Não compreende o motivo daquilo. A necessidade de exercer uma vingança que poderia se revelar tão vil quanto aquele que a originou. Seus solilóquios são uma reflexão não apenas sobre a encruzilhada moral em que se encontra, mas principalmente sobre a condição do homem no mundo. É, aliás, o profundo conhecimento da condição humana que fazem com que Hamlet adote uma postura passiva. É nos jovens autores do Sturm und Drang que encontramos a gênese para esse momento consagrado como instante de ruptura. Os autores alemães sentem-se, a partir de então, livres para buscar uma nova fonte de inspiração artística. É necessário algo que lhes afirme a liberdade individual, o valor da subjetividade. Shakespeare é o autor que lhes apresenta uma resposta para seus anseios. O bardo inglês surge, então, como a fonte perfeita de inspiração, a consagração da incipiente visão de literatura moderna concebida por esses autores, entre eles Goethe. A produção literária alemã livra-se, então, das amarras impostas pela apropriação do modelo aristocrático francês e vê o florescer de uma literatura nacional shakespeariana em sua gênese. Mais do que tudo, ele quer tocar o eterno, ele quer compreender
Mas, no fundo, a grande mola para tudo isso é a procura. É a busca incessante por significado. No fundo, a única resposta que a gente pode receber, o que é a vida, é esse movimento. Criação é ação. O dia que o Fausto deitar numa cama de preguiça, o dia que ele puder dizer para momento tão belo que és, então ele é condenado, acabou a ação, acabou a vida. É a única conclusão que se chega. No fundo, a resposta do sentido da vida está na eterna pergunta. Né? Há sempre a procura, a criação é que leva, então, a um sentido à vida. Como diz a professora Eloá Reis, é a procura, o caminho que leva ao sentido da vida. Eu gostaria de agradecer a quem me assistiu até aqui e peço para que vocês curtam ou não curtam o vídeo, toquem no sininho para serem notificados toda vez que a gente deixar alguma outra contribuição nesse canal. Até breve.